Desde a antiguidade, poucas histórias intrigaram tanto a humanidade quanto a da lendária cidade de Atlântida. Um lugar descrito como magnífico, rico, avançado em conhecimento e poder, mas que teria desaparecido repentinamente, engolido pelas águas do oceano em um único dia e uma única noite. Essa narrativa nasceu há mais de 2000 anos e até hoje desperta fascínio, curiosidade e mistério. Afinal, será que Atlântida realmente existiu? Ou não passa de uma metáfora, um mito inventado para transmitir uma lição moral? A história de Atlântida foi registrada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, em 2 de seus diálogos mais famosos, o Timeu e o Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Segundo Platão, Atlântida teria sido uma poderosa ilha localizada além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, que separa a Europa da África. Ele descreveu uma civilização próspera, com riquezas minerais abundantes, construções majestosas, templos dedicados aos deuses e uma organização social admirável. Platão dizia que os atlantes tinham alcançado um nível de sofisticação tecnológica e cultural impressionante para sua época. Porém, como acontece em muitas narrativas antigas, a grandeza acabou se transformando em orgulho e arrogância. Os atlantes, segundo Platão, deixaram de honrar os deuses e passaram a se corromper com poder e ambição. A consequência foi devastadora. A ira divina teria caído sobre eles, destruindo sua civilização e afundando Atlântida nas profundezas do mar. Em apenas um dia e uma noite, tudo desapareceu sem deixar rastros. Essa descrição, registrada por um dos maiores pensadores da humanidade, foi suficiente para marcar a imaginação de gerações. Desde então, a Atlântida passou a ser objeto de estudos, lendas, teorias e até mesmo expedições em busca da cidade perdida. Muitos se perguntam, será que Platão falava de um lugar real ou usava a história como uma alegoria para ensinar valores morais e políticos? Alguns estudiosos acreditam que Platão pode ter se inspirado em eventos reais. Existem hipóteses de que Atlântida seja uma memória distante de catástrofes naturais, como a erupção do vulcão de Santorini, que devastou a civilização minoica por volta de 1600 a.C. Essa catástrofe teria afundado parte da ilha e gerado tsunamis, destruindo cidades inteiras e servindo de inspiração para a narrativa. Outros defendem que a Atlântida pode ter sido um povoado avançado em outro ponto do Mediterrâneo, cujas lembranças foram romantizadas e exageradas ao longo dos séculos. No entanto, a versão mais fantástica é a que mais atrai. A ideia de que Atlântida realmente existiu como uma civilização muito avançada, com conhecimentos até superiores aos que temos hoje, mas que desapareceu sem deixar vestígios. Essa visão deu origem a inúmeros livros, filmes, documentários e teorias conspiratórias. Para alguns, os atlantes seriam até mesmo descendentes de povos extraterrestres ou guardiões de segredos tecnológicos que permanecem escondidos no fundo do mar. Mas o que torna a Atlântida tão fascinante não é apenas a possibilidade de sua existência física, mas o símbolo que ela representa. Atlântida é a imagem da grandeza humana que se perde pela arrogância. É o lembrete de que nenhuma civilização é eterna, por mais poderosa que seja. Essa mensagem atravessou séculos e continua ecoando em nossa imaginação. O mito da Atlântida nos leva a refletir. Quantas vezes a humanidade já esteve diante de sua própria destruição por excesso de ambição? Será que a lenda não é apenas sobre o passado, mas também um alerta para o futuro? Nos próximos capítulos dessa investigação, vamos mergulhar mais fundo nas teorias, nas possíveis localizações e nos enigmas que envolvem essa cidade perdida. Vamos explorar os locais onde pesquisadores acreditam que Atlântida poderia estar escondida, as provas arqueológicas que surgiram ao longo do tempo e o impacto que esse mistério ainda causa na ciência e na cultura. Prepare-se, porque essa é apenas a primeira parte de uma jornada que atravessa séculos de lendas, mistérios e descobertas surpreendentes. A cada mergulho, a cada teoria, a Atlântida parece se tornar mais real e mais enigmática. Se a Atlântida realmente existiu, onde estaria localizada? Essa é a pergunta que moveu exploradores, arqueólogos e aventureiros ao longo dos séculos. Desde que Platão relatou sua história, estudiosos têm buscado pistas
sobre a posição da cidade perdida, e dezenas de hipóteses surgiram. Algumas parecem plausíveis, baseadas em acontecimentos históricos e geológicos, enquanto outras mergulham no campo do fantástico e do místico. Segundo Platão, Atlântida ficava além das colunas de Hércules, ou seja, além do Estreito de Gibraltar, na entrada do Oceano Atlântico. Isso levou muitos a acreditar que a ilha estaria localizada em algum ponto desse oceano imenso. Para alguns, poderia ser uma grande ilha que afundou próxima às Canárias ou às Ilhas dos Açores. Para outros, estaria até mesmo próxima ao Caribe, em regiões como Cuba ou Bahamas, onde estruturas submersas intrigam pesquisadores até hoje. Uma das hipóteses mais aceitas é que Atlântida teria relação com a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em Santorini. Por volta de 1600 a.C., a erupção do vulcão de Santorini provocou uma explosão colossal, considerada uma das maiores da história da humanidade. Essa catástrofe destruiu cidades inteiras, provocou tsunamis devastadores e deixou marcas profundas na memória dos povos do Mediterrâneo. Muitos acreditam que essa tragédia tenha inspirado Platão na criação da narrativa sobre a cidade, que afundou em um único dia e noite. Outra teoria coloca a Atlântida nas Américas. O explorador espanhol Francisco Lopes de Gómara, no século XVI, acreditava que o continente recém-descoberto poderia ser, na verdade, a Atlântida descrita por Platão. Já no século XX, alguns estudiosos defenderam que Atlântida estaria na região da Península Yucatán, no México, onde prosperou a civilização maia, também cheia de mistérios e avanços impressionantes. Mas talvez a teoria mais famosa e polêmica seja a que liga a Atlântida às Ilhas dos Açores, em Portugal. Essa região é formada por arquipélagos em meio ao Atlântico, que possuem características geológicas que lembram terras que poderiam ter sido maiores no passado. Alguns pesquisadores acreditam que as ilhas seriam as pontas de uma antiga massa continental que afundou. Para os defensores dessa hipótese, as montanhas submersas ao redor dos Açores seriam o que restou da lendária ilha. E não faltam teorias ainda mais ousadas. Alguns afirmam que a Atlântida estaria escondida na Antártida, coberta pelo gelo, depois de um deslocamento do eixo da Terra. Outros defendem que a cidade estaria em regiões abissais, em pontos do oceano que ainda não foram explorados. Há ainda os que acreditam que Atlântida seria apenas um símbolo, não um local físico, mas um mito que representa a queda de qualquer civilização que se deixa corromper pelo poder. Na era moderna, o fascínio por Atlântida se tornou ainda mais forte. Com o avanço da tecnologia, expedições subaquáticas passaram a investigar estruturas misteriosas encontradas em mares e oceanos. Uma das mais famosas foi a descoberta das chamadas estruturas de Yonaguni, no Japão. Embora estejam muito distantes da localização sugerida por Platão, essas formações rochosas submersas lembram degraus, ruas e paredes, e alimentaram a imaginação de quem acredita que poderia ser uma civilização perdida. Outro ponto intrigante está nas Bahamas, onde foram encontradas formações rochosas submersas, conhecidas como Estrada de Bimini. Para alguns, seria uma evidência de construções humanas que poderiam estar ligadas à Atlântida. Para outros, trata-se apenas de formações naturais criadas pelo movimento das águas ao longo de milhares de anos. Apesar de tantas hipóteses, nenhuma prova definitiva surgiu até hoje. Não existe um consenso científico sobre a localização da Atlântida, e cada descoberta acaba gerando mais perguntas do que respostas. Mas talvez esse seja justamente o segredo do fascínio que ela exerce. Quanto mais procuramos, mais misteriosa a cidade perdida parece se tornar. Atlântida não é apenas uma questão de arqueologia ou geografia. É também um espelho da curiosidade humana, da vontade de explorar o desconhecido, de acreditar que grandes segredos ainda podem estar escondidos debaixo de nossos pés, ou melhor, sob as águas profundas que cobrem grande parte do planeta. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um tema ainda mais intrigante. Quais seriam os supostos avanços tecnológicos e conhecimentos da Atlântida? Por que tantas teorias a descrevem como uma civilização muito à frente de seu tempo? Se a história de Atlântida é fascinante por sua tragédia, ela é ainda mais impressionante
pelo que descreve sobre a grandeza de sua civilização. Platão não fala apenas de uma cidade comum, mas de um verdadeiro império, avançado em organização, poderio militar e conhecimentos que, para muitos estudiosos, estariam muito além de sua época. Segundo o filósofo, os atlantes eram descendentes diretos de Poseidon, o deus dos mares, o que lhes conferia uma ligação mítica com a água. A cidade teria sido planejada em anéis concêntricos, alternando terra e canais de água, com pontes que conectavam todas as partes. No centro, ficava o Palácio Real, cercado por templos majestosos, incluindo um dedicado ao próprio Poseidon. Essa descrição inspirou arquitetos e urbanistas ao longo da história, que veem nela um modelo de cidade planejada e organizada de maneira impecável. Mas o que mais chama a atenção são os supostos conhecimentos tecnológicos da civilização atlante. Alguns relatos posteriores, criados a partir das ideias de Platão, sugerem que eles dominavam técnicas avançadas de engenharia, medicina e até mesmo fontes de energia desconhecidas. Há quem acredite que Atlântida teria descoberto formas de energia limpa e ilimitada, algo que a humanidade ainda busca nos dias de hoje. Alguns teóricos afirmam que os atlantes dominavam a eletricidade e sabiam manipular cristais gigantescos para armazenar e transmitir energia. Essa ideia ganhou força no século XIX e início do século XX, especialmente entre ocultistas e escritores esotéricos. Os cristais, segundo essas versões, teriam sido usados para alimentar máquinas, iluminar cidades e até mesmo propulsar veículos aéreos e marítimos. Embora nada disso tenha comprovação científica, a teoria se mantém viva porque conecta o mito à busca atual por novas formas de energia. Outro aspecto misterioso seria o avanço cultural e espiritual do povo atlante. Muitos relatos apontam que eles tinham uma compreensão profunda da astronomia. Conheciam os movimentos celestes e utilizavam esse saber para planejar tanto sua agricultura quanto seus templos e rituais. Há quem diga que Atlântida possuía bibliotecas vastíssimas, com conhecimento acumulado de civilizações ainda mais antigas. Não são poucos os que ligam Atlântida a outras culturas que floresceram posteriormente. Alguns afirmam que os sobreviventes da catástrofe migraram para o Egito, contribuindo para a construção das pirâmides. Outros defendem que fugiram para a América, influenciando os povos maias e astecas. Essa teoria tenta explicar como civilizações separadas por oceanos teriam desenvolvido tecnologias semelhantes, como pirâmides e complexos sistemas de irrigação. As lendas também falam sobre armas poderosíssimas, capazes de destruir cidades inteiras. Isso fez muitos compararem Atlântida com a própria ideia de um império que colapsa por causa da sua arrogância e excesso de poder, quase uma metáfora para qualquer sociedade que alcança o auge e depois se perde pela ambição desmedida. No entanto, uma pergunta permanece. Como Platão poderia ter descrito uma civilização tão detalhadamente se tudo não passasse de uma invenção? Muitos acreditam que ele se inspirou em histórias orais, transmitidas por povos mais antigos, sobre grandes catástrofes naturais e cidades que realmente afundaram. Outras vozes mais ousadas dizem que Platão poderia ter tido acesso a registros de civilizações pré-históricas, perdidas no tempo. O fato é que, mesmo sem provas concretas, a imagem de Atlântida como um império avançado mexe com o imaginário coletivo. Ela representa a possibilidade de que a humanidade já tenha alcançado feitos grandiosos, antes de se perder em catástrofes naturais ou guerras devastadoras. Representa também a ideia de que o conhecimento é frágil e que, se não for preservado, pode desaparecer em questão de dias, como a própria Atlântida teria desaparecido sob as águas. Talvez seja justamente essa combinação de grandeza e tragédia que mantém viva a lenda. Afinal, quem não gostaria de acreditar que existe ou existiu uma cidade onde ciência, espiritualidade e arquitetura se uniram em perfeita harmonia? E mais, quem não se intriga ao pensar que esse conhecimento possa estar escondido, esperando para ser redescoberto no fundo do mar? No próximo capítulo, exploraremos o impacto cultural e simbólico da Atlântida, como o mito influenciou escritores, artistas, cineastas e até movimentos esotéricos ao longo dos séculos, e por que, mesmo sem provas concretas, Atlântida continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade.
Mesmo sem provas definitivas de sua existência, o mito da Atlântida nunca desapareceu. Ao contrário, ele ganhou força ao longo dos séculos, sendo reinterpretado por diferentes culturas, religiões, escritores, cientistas e até exploradores modernos. O que poderia ter sido apenas uma história contada por Platão tornou-se uma das maiores lendas da humanidade, carregando um impacto cultural que atravessa gerações. A primeira grande herança de Atlântida é a sua força como símbolo universal. Para alguns, a cidade perdida representa a soberba humana, uma civilização que alcançou grandeza, mas foi destruída pela própria arrogância, servindo como alerta contra os excessos de poder e ambição. Para outros, Atlântida simboliza a esperança, a lembrança de um tempo dourado em que conhecimento, espiritualidade e tecnologia conviviam em equilíbrio, inspirando o sonho de que a humanidade possa um dia reencontrar esse caminho. No Renascimento, artistas e pensadores redescobriram os escritos de Platão e deram nova vida à lenda. Mapas misteriosos, livros de filosofia e até teorias políticas passaram a citar Atlântida como modelo de organização social. No século XIX, o mito ganhou força com escritores como Ignatius Donnelly, que publicou Atlântida, o mundo antediluviano, defendendo que a cidade foi a origem de todas as grandes civilizações conhecidas. Essa obra influenciou tanto cientistas quanto ocultistas, popularizando a ideia de que Atlântida teria sido real e espalhando a noção de que vestígios da cidade ainda poderiam ser encontrados. A literatura e o cinema também se encantaram pelo mistério. Desde romances de ficção científica até animações da Disney, Atlântida é representada de formas variadas, ora como uma utopia tecnológica, ora como uma ruína submersa repleta de enigmas. Filmes, séries, jogos e documentários exploram a possibilidade de redescobrir a cidade perdida, sempre misturando ciência e imaginação. Essa multiplicidade de representações reforça o fascínio coletivo. Todos querem acreditar que ainda há segredos escondidos no fundo dos oceanos. Além disso, movimentos esotéricos e espirituais transformaram Atlântida em parte central de suas crenças. Para alguns, os atlantes teriam alcançado níveis de consciência elevados, dominando poderes mentais e energias desconhecidas. Após a queda, esse conhecimento teria se dispersado, mas continuaria vivo em lugares como o Egito, a Índia e a América pré-colombiana. Esses grupos acreditam que, ao reconectar-se a essa sabedoria, a humanidade poderia alcançar novamente uma era de luz e harmonia. No campo científico, mesmo com o ceticismo, o mito de Atlântida inspirou expedições ousadas. Explorações submarinas já procuraram vestígios no Mediterrâneo, no Caribe, no Atlântico e até na Antártida. Muitas dessas buscas resultaram em descobertas importantes, não necessariamente ligadas à Atlântida, mas que ampliaram o conhecimento sobre civilizações antigas e geografia oceânica. Assim, mesmo sem comprovar a lenda, a busca pela cidade perdida contribuiu para a ciência. O fascínio pela Atlântida também mostra algo profundo sobre o ser humano. Nossa atração por mistérios. A ideia de uma cidade inteira engolida pelo mar em um só dia alimenta a imaginação porque une grandeza e tragédia. Ela nos lembra que nada é eterno, que até as maiores civilizações podem desaparecer, e nos faz refletir sobre a fragilidade da própria humanidade diante da natureza. Talvez o maior legado de Atlântida não esteja em pedras submersas ou ruínas escondidas, mas sim em sua força como história. Uma narrativa capaz de inspirar filósofos, artistas, cientistas e sonhadores durante mais de 2 milênios. Uma lenda que, mesmo sem provas concretas, continua viva porque toca em questões universais. O desejo de grandeza, o medo da queda, a busca por conhecimento e o fascínio pelo desconhecido. E é exatamente por isso que Atlântida permanece entre nós. Não importa se foi real ou apenas uma invenção de Platão. Sua imagem resiste porque representa algo maior que a própria cidade. Representa o eterno mistério humano, essa chama que nos move a explorar mares, céus e estrelas em busca do que está oculto. Atlântida, a cidade perdida no fundo do mar, é mais do que um lugar. É uma ideia, um símbolo, um lembrete de que, em algum ponto entre mito e realidade,
sempre existirão segredos esperando para ser descobertos. E talvez seja esse o verdadeiro tesouro que ela deixou para nós. A certeza de que o mistério nunca morre.